Boa tarde a todos. Hoje mais uma aula de técnica dietética 1 e o tema da nossa aula hoje, ainda na base tecnológica número 7, são as hortaliças, tá? Estamos aqui com uma cesta muito linda aqui atrás, cheia de hortaliças para vocês. Também não posso esquecer que estou com a minha abóbora linda, maravilhosa, o meu rabanete também, todos de espuma, quando vocês quiserem, é muito legal. E o meu tomate, uma hortaliça também super conhecida aí de todo mundo. Então, nós vamos falar um pouquinho desse tema que é tão gostoso e tão importante para a nossa alimentação, né? Para nós aprendermos aí mais sobre elas. Vamos começar, pessoal, com o conceito que são hortaliças, né? Hortaliças, vocês é um nome genérico que a gente pode assim dizer de tudo que for cultivado em horta. Então, esse hortaliça vem de horta. Então, tudo que for cultivado dentro de uma horta, eu posso considerar hortaliças. Ou também a gente pode falar de uma forma mais assim específica, que as hortaliças são as partes comestíveis da planta. Então, elas também representam as partes comestíveis das plantas. Existe, pessoal, uma classificação botânica feita para hortaliças. Essa classificação, na verdade, não fomos nós que criamos, tá? Mas sim a parte aí de biologia e nós apenas seguimos essa classificação que existe dentro de hortaliças. Então, quero que vocês pensem que o termo hortaliça é um termo geral, certo? Que engloba aí todas as partes comestíveis das plantas e dentro dessas hortaliças vocês vão encontrar outras classificações que eu vou mostrar para vocês agora. As classificações que a gente vai estudar em técnica dietética: raízes, tubérculos, caules, folhas, flores, frutos e sementes. Vamos lá? Raízes, tubérculos, caules, folhas, flores, frutos e sementes. Uma outra denominação que a gente pode encontrar e nós mesmos falamos muitas vezes é verdura e legumes. Então, podemos também usar esse termo, essa terminologia para nós falarmos, né, dentro de hortaliças, verduras e legumes. Bom, são alimentos, né? São plantas que vão servir aí para o consumo humano. Então, nós comemos as verduras e os legumes e vamos tentar entender quando é verdura e quando é legume, porque é diferente. E nós, como profissionais, temos que usar os termos corretos, né, dentro de cada tema que a gente estuda. Então, quando eu vou falar verdura, tá? Quando eu vou usar o termo verdura? Olhem bem, verdura, quando as partes comestíveis do vegetal são as folhas, as flores, os botões ou as hastes. Então, como nós vamos conhecer agora cada classificação, quando a parte que a porção, né? O que nós vamos comer for folha, flores, né? Botões ou hastes, eu vou denominar isto é uma verdura, tá? É muito importante que vocês saibam essa diferença. Coloquei alguns exemplos para vocês: espinafre, acelga, alface, agrião e brócolis. Às vezes a gente podia pensar que verduras, são só folhas. Não. Folhas, flores, botões ou hastes. E quando eu falo legume, olha, isto é um legume. Quando eu vou usar essa terminologia de legume? Quando as partes comestíveis são os frutos, as sementes ou as partes que se desenvolvem na terra. E esse na terra, muito comum a gente pensar também embaixo da terra, que nós vamos falar um pouquinho sobre os tubérculos, tá? Então, coloquei alguns exemplos para vocês.
abobrinha, batata, berinjela, cenoura, tomate e mandioca. São exemplos de legumes. Ó, isto é um legume, tá? Então, quando a parte comestível for frutos, sementes ou partes que se desenvolvem na terra. Então, vai entrar aí as raízes e os tubérculos. Nós já estudamos frutas, tá? E frutas e hortaliças, eles acabam estando no mesmo patamar, tá? Eles também estão ali. Se a gente pensar na nossa pirâmide alimentar, eles estão no mesmo degrau, certo? E eles, dentro do guia alimentar também, eles estão ali junto, no mesmo grupo. São alimentos de origem vegetal, como a gente já sabe, e de um valor nutricional muito importante para a nossa saúde. Como as frutas, vocês vão perceber que o seu valor nutricional é muito melhor aproveitado se eu consigo consumir essas hortaliças cruas. Nós já falamos sobre a cocção e que o calor, que essa cocção muitas vezes vai poder causar, né, a diminuição de alguns nutrientes, principalmente pensando aí, gente, nas vitaminas hidrossolúveis. Lembrando lá da nossa querida vitamina C e algumas do complexo B. Mas enfim, do que são ricas as hortaliças? Qual o valor nutricional que elas têm? Vitaminas, minerais, fibras, muito, tanto as solúveis quanto as insolúveis, e pertencem aí a um grupo que vai regular a nossa alimentação, vão regular o nosso intestino, né? São excelentes aí fontes de fibras solúveis e insolúveis, muito importantes para a nossa saúde. Como eu falei para vocês, a respeito dessa classificação aí de hortaliças que nós vimos lá no comecinho dos slides, é uma classificação botânica, tá? Então, vamos aí dar exemplos de todas essas classificações que existem, certo? Que eu falei para vocês: folhas, sementes, raízes e tubérculos, bulbos, flores, frutos e tudo mais. Então, vamos um por um e dar alguns exemplos de que eu coloquei para vocês. Folhas. Muito fácil, né? Eu acho que folhas é aquilo que menos confunde a gente. Então, dei como exemplo acelga, agrião, alface, almeirão, couve, repolho. Sementes ou vagens. Então, para nós aqui, ervilha, milho, né? Que é o milho verde, e a própria vagem. É muito interessante, sem querer confundir vocês aqui, é que essa classificação botânica, muitas vezes, ela permite duas classificações. Por exemplo, estamos estudando agora hortaliças. Ótimo. Um dos nossos próximos assuntos serão as leguminosas, que nada mais vão ser do que grãos que dão em vagens. E daí nós vamos voltar a falar de ervilha, de milho verde e de vagem. Tá? Então, eles podem aí se adequar nesses dois grupos. Raízes e tubérculos, também muito fácil, né? Geralmente ali cultivados embaixo da terra. Então, beterraba, batata, cenoura, mandioca e rabanete. Bulbos, a gente usa bastante alho, cebola e o alho poró. Flores, dá a impressão de que tem uma florzinha neles. Os brócolis, uma delícia, couve-flor, alcaparra e alcachofra. A alcaparra, hoje em dia, nós encontramos muito mais ela em conserva, né? Nos vidrinhos, em conservas, usados em algumas preparações, às vezes combinando com algumas pizzas. A gente também pode encontrar a alcaparra. E a alcachofra, linda, maravilhosa, lembra mesmo bem a característica de uma flor. Continuando a nossa classificação botânica. Caules. Então, pense que o caule, ele tem um caule mesmo, firminho nele, que caracteriza essa classificação. Então, a selga,
aipo, aspargo e palmito. Outros dois bastante encontrados dentro de conservas, nas conservas, que é o aspargo e o palmito. Os cogumelos, tá? Aqui nós podemos ter os cogumelos frescos e secos. Há um tempo atrás, o mais consumido era o champignon, mas temos o shiitake, o shimeji, esses daí. Brotos de grãos germinados, alfafa, lentilha, feijão e trigo. Os frutos, tá? Então, às vezes falam assim, o tomate é uma fruta? Não, ele é uma hortaliça e dentro de hortaliça, a classificação botânica dele é um fruto. Abóbora, como abóbora, abobrinha, quiabo, pimentão, tomate e a berinjela. E um número 10 aí, que também vai ser um assunto nosso mais a ser discutido mais para frente, tá? Que são as plantas aromáticas. Que tem aquele cheiro, que dá aquele aroma para a preparação, tá? Então aqui, gente, vai ter um nosso capítulo que nós vamos falar dos condimentos. Então, algumas plantas aromáticas nós vamos voltar a falar. Alecrim, manjericão, orégano, hortelã, salsa, louro, coentro, manjerona e alfavaca. Tempinho para água aí. Escutaram o latido aqui na nossa gravação, na nossa super aula? É o Thor. De Thor não tem nada, porque é desse tamanho, mas late. Bom, vamos voltar aqui para nossa aula. Uma outra classificação que existe das hortaliças são também aquelas que nós vimos com relação às frutas. Aquelas de acordo com o teor de carboidrato. Nas frutas tinham isso também. Lembram? Frutas que têm mais carboidrato do que outras. Aqui também nas hortaliças nós encontramos esta classificação. Então aqui na verdade são 3 grupos. Vou comentar com vocês. Grupo A, Grupo B, Grupo C. Grupo A, menor quantidade de carboidrato. Grupo B, cerca de 10% de carboidrato. E o grupo C, cerca de 20% de carboidrato. Pensando, gente, que as hortaliças não agregam pra gente um valor nutricional extremamente alto, ou seja, elas têm baixo valor nutricional, né? Por isso que muitas dietas hipocalóricas é aconselhado aí o consumo das hortaliças. Se nós pensarmos aqui, nossa, qual dos 3 grupos aqui, né? O grupo A, B e C, teria um maior valor calórico? Com certeza o grupo C, tá? Porque ele é o grupo que mais aponta aí, tem maior quantidade de carboidrato, cerca de 20%. Então, eu vou comentar com vocês. Aipim, batata, mandioca, mandioquinha, inhame, milho verde. Todos uma delícia, com certeza. Mas que acabam tendo maior valor calórico. Uma outra classificação das hortaliças que eu comentei com vocês na nossa aula de frutas é com relação às cores, aos pigmentos que essas hortaliças têm. Eu comentei com vocês e reforço aqui que são os mesmos pigmentos, né? São os mesmos nomes que a gente viu. Então agora a gente vai conhecer e vai comentar um pouquinho nos próximos slides qual o fator, muitas vezes, que a cocção exerce com relação a essa cor, com o tipo de água que a gente usa, né? Se eu coloco ácido, se eu deixo ela mais alcalina, o que pode influenciar isso na cor das hortaliças. Então, vamos retomar primeiro quais são os pigmentos. Então, vocês têm aí clorofila, fica muito fácil, né? Aquele que dá coloração verde para as hortaliças. Depois, os carotenoides, que é o caroteno e o licopeno.
O caroteno mais amarelo alaranjado, né? Amarelado. E o licopeno mais vermelho. E os flavonoides, que vão se dividir em antocianinas e antocianinas. Antocianinas, uma cor mais arroxeada, e antocianinas, aquele branco que eu comentei com vocês que não é um branco, né? Meio amarelado. Bom, gente, o que é muito importante? Vocês saberem que os pigmentos são solúveis em água, então eles podem se soltar na água. Tenho certeza que muita gente aqui já cozinha, já tem experiência com cozinha, e isso fica muito claro, fica muito nítido. Às vezes, quando eu descasco uma hortaliça, vocês já descascaram várias cenouras, né? Vocês começam a perceber que a mão de vocês fica laranja, fica alaranjada, né? Que nada mais é do que o caroteno que tem lá, que é um pigmento que dá essa cor. Vocês com certeza já mexeram com beterraba, né? E essa coloração também sai na mão e sai na água desse cozimento, tá? E o que eu quero comentar também agora é que essa coloração, eles também podem sofrer uma alteração se colocados, se expostos ao meio ácido ou ao meio alcalino. O meio ácido fica muito fácil de a gente perceber que se eu, por exemplo, eu colocar um limão nessa água, um vinagre nessa água, eu torno esse meio ácido. E o meio alcalino? Muitas pessoas usam o bicarbonato de sódio para tornar esse meio alcalino, tá? Então, aqui nesta tabela, eu coloquei para vocês, né, os pigmentos, certo? E as suas determinadas cores. Tentei colocar a cor, né, para vocês também perceberem a cor. Então, vamos lá. Clorofila, pigmento verde. Olha a cor verde. Dentro dos carotenoides, eles se abrem em dois. Tem o licopeno, que é a cor vermelha. Podem pensar aí, por exemplo, de um tomate, um molho feito com esse tomate. Os carotenos têm essa cor amarelada, alaranjada, que nós pensamos agora na cenoura. Depois, dentro dos flavonoides, nós vamos ter as antocianinas e as antocianinas. As antocianinas, aquela cor arroxeada. Podem pensar mesmo em um repolho roxo, pensar em uma beterraba, tá? E as antocianinas, aquele pigmento branco amarelado, assim, um branco creme. Então, aqui a gente lembra, por exemplo, de batata, de mandioca, são hortaliças que têm essa coloração. Vamos uma por uma agora para vocês poderem perceber as alterações que eles podem acontecer. Então, clorofila, né? Lembrando que a cor é verde. Coloquei exemplos para vocês: espinafre, couve, escarola e brócolis. Todos de cor verde, ricos em clorofila. Em meio ácido, então vamos supor que eu vá cozinhar, por exemplo, uma couve, né? Vou cozinhar um espinafre e acrescento um ácido nessa água para o cozimento. Olha o que acontece. Ela vai ficar marrom. Vai formar uma substância chamada feofitina que dá uma cor marrom. É legal comer uma hortaliça que é para ser verde, marrom? Não, né? É o que a gente comentou numa das nossas primeiras aulas lá. A couve, por exemplo, se eu cozinhar também ela demais, ela vai continuar a ficar verde? Não. Ela pode ficar meio amarelada, meio amarronzada. Perde toda a sua característica. E no meio alcalino, a clorofila, ela acentua a sua cor, ela fica mais verde ainda. Então, muitas vezes as pessoas, quando vão cozinhar, né, acrescentam um pouquinho desse bicarbonato para dar um destaque aí nessa cor, deixando-a mais verde. O caroteno, né? O caroteno aí, pensando nos carotenoides, tem uma cor amarelo alaranjado.
Então, que exemplos eu coloco para vocês? Cenoura, abóbora e a mandioquinha, que é bem amarela, né? Meio ácido não muda, meio alcalino também não muda. Então, é um pigmento, os carotenoides, que não vão sofrer alteração de cor. Legal. Ainda dentro dos carotenoides, vou falar para vocês do licopeno, que tem a cor vermelha. Então, exemplos que eu coloquei para vocês, o tomate e o pimentão vermelho. Meio ácido também não muda e em meio alcalino também não muda, né? Então, vocês percebem isso mesmo, quem já fez molho de tomate, né? É muito legal, ele não altera a sua cor, tá? Ele não vai interferir aí se o meio está ácido ou se o meio está alcalino. Dentro aí dos flavonoides, nós vamos ter antocianinas, que eu vou falar primeiro agora, e depois as antocianinas. As antocianinas, elas têm a cor arroxeada. Então, coloquei para vocês beterraba, repolho roxo e berinjela. E meio ácido, então se eu coloco um limão aí nessa água, o que acontece? Eu vou intensificar esse vermelho. Então, se ela é meio avermelhada, ela vai ficar mais vermelho. E em meio alcalino, eu vou intensificar a cor roxa. Se é roxo, vai ficar mais roxo ainda. Olha que legal. Então, ela sofre uma alteração positiva, né, de cor, que não perde, mas intensifica, mas sofre. E o último são as antocianinas, né? Ainda dentro dos flavonoides, aquela cor branco, amarelado. Exemplos que eu coloquei para vocês: couve-flor, bem aquela cor, né? Batata e o nabo. Em meio ácido, torna-se mais branco. Olha como a gente, sem saber disso, a gente já sabe disso. Olha que legal. Às vezes estou descascando lá um saco de batatas e vou deixando essa batata dentro da água, né? Porque a gente não quer que ela escureça demais. O que eu faço para não deixá-la escurecer e torná-la ainda mais branca? Colocar limão nessa água, ou colocar vinagre nessa água, tá? Eu tô deixando essa água aí meio ácido e tô tornando essa cor mais branca. E em meio mais alcalino, ao contrário, ela fica mais amarelada. Então, são curiosidades importantes e que também nos fazem repensar um pouquinho na hora de a gente fazer o pré-preparo e o preparo dessas hortaliças, para que não tenha alteração de cor. Às vezes eu quero uma melhoria dessa cor, pode ser que eu consiga, tá? Mas também não consigo, eu sei o que fazer para não piorar ou perder a cor, a coloração dessas hortaliças. Aqui, na verdade, tem um quadro para vocês vão ter esse quadro, ele tá pequenininho, mas eu não vou ler para vocês. Aqui, na verdade, eu englobei as cores, mas pensando tanto em frutas quanto em hortaliças, né? Porque são os mesmos pigmentos, eles se repetem. Logo em seguida, gente, eu vou passar para vocês várias fotos de hortaliças. Por quê? Porque é muito amplo esse assunto, né? Seria muito legal a gente poder fazer uma visita à feira, uma visita ao CEAGESP, se não tivéssemos em tempos bons, uma visita aí ao mercado municipal em São Paulo, para nós pararmos e vermos a vasta classificação de hortaliças que tem. Algumas, nossa, nem sei o nome, do mesmo jeito que tem as frutas. Pensando ainda nas frutas, nós temos as frutas típicas de diversas regiões do Brasil. É muito legal. Então, o que eu queria comentar também com vocês é que dentro de uma mesma hortaliça, então vamos pensar assim, alface, né? É uma verdura, porque ela é uma folha. Excelente, vocês já sabem disso. Mas dentro, né, do alface, eu tenho que pensar que eu tenho várias classificações. Eu tenho alface roxa, eu tenho alface crespa, eu tenho alface lisa, eu tenho alface americana.
Então, nós temos uma gama, um vasto, né, número de tipos de classificação dentro das hortaliças. E é uma coisa que nós vamos conhecendo também com o passar do tempo. Mas vocês precisam saber que elas existem. Às vezes vocês vão precisar fazer um pedido para um fornecedor, né? Ele vai, olha, eu preciso de alface. Excelente, Mara. Mas que alface? Que tipo de alface? Qual é a classificação desta alface? Então é legal que vocês saibam. No site existe um manual da CEAGESP que ela traz essa classificação para vocês, para nós. Se eu conseguir, eu vou postar esse manual também para vocês terem, né? Toda essa classificação, essa diferenciação aí dentro das hortaliças. Aqui eu vou pulando com vocês, nós vamos rápido aqui, ó. Alface romana, alface lisa, alface americana, temos a selga, que não é mais alface, é a selga, né? Agrião, almeirão, rúcula, catalone, espinafre, mostarda. Eu vou passando, gente, porque são vários e eu quero que você, em casa, olhe com muita calma cada um, tente reconhecer, né? Tente olhar, saber o nome, saber diferenciar, para nós podermos entender e conhecer esse mundo de hortaliças que a gente tem. Olhe dentro das batatas, né? Quantas batatas existem? Ah, batata asterix. Ah, batata binge. Ah, batata doce roxa. Ah, batata baraca. Por quê? Ainda tem essa diferenciação, olha, uma tem mais água do que a outra, uma fica melhor para fritura do que a outra, uma é melhor cozida, a outra é melhor dessa forma, uma fica melhor para fazer maionese, uma salada de maionese, outra não vai ficar. Então é muito interessante a gente conhecer as hortaliças, tá? Então eu selecionei algumas fotos. Tô deixando aqui para vocês e quero também que vocês pesquisem, que vocês procurem, que vocês conheçam as hortaliças que existem. Olha dentro das abóboras, né? Quantidade de abóbora, de tipos de abóbora que nós temos, tá? Berinjela branca. Gente, nunca comi berinjela branca. Né? Quando eu penso em berinjela, eu penso nesta berinjela. Já vi a mini berinjela, mas a gente pensa nessa berinjela. Agora, olha aqui a berinjela branca, que linda, que diferente que ela é, tá? Chuchu, giló, às vezes, o pessoal faz cara feia, né? Mas é muito bom, tá? Diferença dos pepinos, certo? Como que eles têm nomes diferentes, eles são diferentes, certo? Então, é muita riqueza, muita variedade. E acho impossível também, gente, agora vai um puxão de orelha aí para vocês. Falar também que não gosto de nenhum, tá? Com essa variedade que existe, tem que se salvar alguma hortaliça aí que vocês consigam comer, que vocês gostem, porque é muito importante, tá? Elas entrarem aí na nossa alimentação, no nosso cardápio diário. Ótimo, vocês vão ler, vão estudar. O que fazer com as hortaliças? Olhe, uma pergunta que não pode ficar sem resposta. Então, qual é a aplicação das hortaliças em técnica dietética? Será que é só salada? Será que é só cozida? Não, nós vamos ver que dá para fazer um monte de receitas, de pratos variados com as hortaliças em técnica dietética. Pensando em salada, né? Ah, Mara, salada. Ótimo, ótimo. Mas coloquei aqui para vocês alguns tipos de saladas, né? Só salada assim também não vale, tá? Coloquei aqui, ó, salada crua simples, apenas uma hortaliça. Salada de alface. Ponto. Salada crua mista, mais de uma hortaliça, então 2 ou mais.
Salada cozida simples, por exemplo, salada de beterraba. Cozinhou, deixou gelar, vira salada, mas ela tá cozida, ótimo, mas só ela. Salada cozida mista, 2 legumes. Por exemplo, beterraba com cenoura. E salada ligante. Como que é a salada ligante? Quando a gente coloca alguma coisa para dar liga. Geralmente nós usamos maionese. Ah, não quero usar maionese. Creme de leite, um iogurte, né? Vai ficando cada vez melhor. Então, outras aplicações, além de salada. Suco de hortaliça, opa, né? Suco de cenoura, suco de beterraba, suco de couve, dá para fazer sucos. Sopas, vai entrar o inverno, as hortaliças fazem parte, né, de muitas sopas, são ingredientes das sopas. Purê, um soufflé, hortaliça frita. Então, eu vou fritar alguma hortaliça ou posso fazer essa hortaliça à milanesa, quando eu empano ela, né, e faço. É diferente uma coisa da outra, tá? Bolinhos e croquetes, bolinho de abobrinha, bolinho de chuchu, muito bem. Sauté, né? A gente fala que ela é colocada em pequena quantidade de óleo, fica crocantinha por fora e mais molinha, cozidinha por dentro. Hortaliças ensopadas, quando eu sirvo com carne, né? Então, eu posso servir aí legumes com carne, um ensopado. Muito bom, gente. Hortaliças gratinadas. Usa-se muito isso com couve-flor, né? Fala assim, ai, couve-flor gratinada. Depois de cozidas, elas são cobertas com um molho com manteiga, né? Muitas vezes o pessoal usa bastante aqui o molho branco, polvilhadas com queijo ralado e levadas ao forno para gratinar. Muito ruim, né? Deliciosa, tá? Cuidados com as hortaliças. E essa parte é muito importante, porque também vocês vão ter uma atividade, um exercício falando sobre isso. Baseado, gente, sempre tudo na CVS, tá? Vocês estão usando aí a CVS também nas aulas de higiene e lá fala os cuidados que nós devemos ter com as hortaliças. Mas pensando primeiro, cuidados na aquisição. Então, quando eu vou comprar frescas, viçosas, com a cor uniforme, firme, sem manchas ou partes amassadas, sem estar rachadas, sem estar moles. Armazenamento, muito também parecido com o das frutas. A forma mais ideal para esse armazenamento é sobre refrigeração. Né? Se é uma quantidade pequena numa geladeira, se é uma quantidade maior numa câmara fria, tá? Mas sobre refrigeração ela tem um tempo, né, maior aí de vida útil. Higienização, lavar em água potável e depois também clorar. Hortaliça se clora? Sim, pessoal, sim. Tem algum momento que eu não preciso clorar as hortaliças? O mesmo que valia para as frutas. Se você for pegar essa hortaliça e levar ela para a cocção, que ela vai sofrer o calor, não preciso clorar. Mas do contrário, se ela for comer crua, eu preciso clorar. E com relação ao calor, a cocção rápida, suficiente, em tempo curto, né? Evitando o tempo prolongado. A dica que a gente já falou quando nós estudamos aí os tipos de cocção, de calor, calor úmido, seco, misto. Deixar, por exemplo, a água ferver para daí colocar a hortaliça, né? Não deixar ela esperar aquele tempo até ferver a água. Lembram? Muitas hortaliças, elas têm um odor característico. Então, muitas vezes, nos primeiros minutos, não sei se eu falo isso aqui, mas em algum momento eu acho que sim, né?
Aí eu falo aqui, daqui a pouquinho eu volto aquele outro slide, mas olhem o número 4 que está aqui, né? Que são regras de cocção das hortaliças. Eu vou ler todos, mas eu vou ler o 4 agora que eu estava comentando aqui com vocês. Para os vegetais folhosos, ferver em panela destampada por 2 minutos para liberar os ácidos voláteis. Então, é interessante que tenha um começo dessa cocção em panela aberta, em panela destampada, para liberar esses ácidos, muitas vezes até para liberar esses odores, né, que nós temos aí em algumas hortaliças. Colocar água suficiente para cobri-la. De preferência, se eu conseguir usar o vapor, é muito melhor, né? Muitas pessoas cozinham já as hortaliças quando vão fazer o arroz na panela a vapor, né? Ela fica linda, gente. Cortar em pedaços grandes, até para não perder a fibra, né? Para aproveitar bastante a fibra que ela tem. Uma cocção rápida ao dente, né? Então não é nenhuma característica dietoterápica que a pessoa precise de comer alguma coisa muito molinha, muito pastosa, se não é um cozimento rápido. Se possível, já colocar água fervente, né? E é interessante não acrescentar ácido, né? Nem base, botou um N aí, na água. Então, deixa a água como ela é. Queria voltar aqui essa parte que eu não falei para vocês, que são fatores que influenciam na cocção das hortaliças. Temperatura e tempo. Em baixas temperaturas, o tempo é prolongado. Então, aquela dica que nós falamos, iniciar a cocção das hortaliças quando a água estiver em ebulição. Depois, se eu precisar abaixar o fogo, ótimo, mas eu já coloco ali quando essa água estiver em ebulição. E volume de água, não preciso colocar um monte de água, porque muito provável que eu vá depois descartar essa água. Quando é uma sopa, alguma coisa nesse sentido, não. Então, uma água suficiente para cobri-la, gente, só. Uma coisa que não está aqui no slide antes de a gente encerrar é o quê? Eu não falei a questão das porções, né, das hortaliças, mas eu quero afirmar isso com vocês que tem muito a ver, gente, com a unidade que vocês vão trabalhar, né, onde vão deixar estabelecidos já os per capitas e as porções. Geralmente, todas as UANs hoje em dia trabalham com saladas, com hortaliças, mais de um tipo que seja o básico, gente. Alface e cenoura, alface e tomate. Um dia uma rúcula e uma cenoura. Não importa. Mas mesmo que seja uma UAN bem simples, a gente acaba trabalhando com pelo menos 2 tipos de salada. Muitas vezes, quando é um legume, ele pode entrar também como uma guarnição, que a gente chama, que é o acompanhamento, né, da preparação. E como não tem um custo extremamente alto, né, eles acabam sendo self-service, livres, né? Ou seja, o cliente passa o comensal, a pessoa que vai lá para comer, né? O colaborador passa, se serve e acaba pegando o quanto quer de hortaliças, né? Seja verdura, legume, seja uma guarnição, seja uma salada, dentro aí da UAN. Isso é muito interessante, tá bom? Bom, gente, um bom final de aula aí para vocês. Vamos ter atividades aí que eu vou postar também para vocês aí, tá? E aproveitem esse tema que é muito gostoso e muito vasto aí pra gente estudar. Boa tarde, um beijo, fiquem com Deus. Tchau!